caros alunos, pais, encarregados de educação. Este é o nosso e o vosso programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e estamos na aula de Filosofia do 12º ano. Como sabem, o ano letivo anterior, por causa de Covid, não conseguimos terminar os conteúdos do terceiro trimestre. Daí que, este ano, nós vamos começar pelos conteúdos que não foram abordados no ano letivo anterior. Para a nossa aula de hoje, o sumário é Renascimento, uma nova concepção do homem e do mundo. E quais são os objetivos para a aula de hoje? Nós vamos ver os seguintes. Vamos primeiro contextualizar o Renascimento, vamos definir o Renascimento, caracterizar também o Renascimento, reconhecer as novidades ou os contributos dos chamados precursores de Galileu para este processo. Primeiro, vamos ao contexto do Renascimento. Como podem reparar, temos aí a Idade Antiga, ou seja, a filosofia antiga, que começa no século VI a.C., depois vem a Idade Medieval, do ano 476 ao ano 1492. Aí então vem o Renascimento, nos meados do século XIV em Itália. Posteriormente temos a Idade Moderna, no século XV ao século XVI, ou mais ou menos XV e XVI depois de Cristo, até ao século XVIII. E finalmente a Idade ou a Filosofia Contemporânea. Agora, o que é isto de Renascimento? Como podem ver, o Renascimento situa-se entre a Idade Medieval e a Idade Moderna. É tipo um período que fica intermédio. E o que então? É um movimento cultural que se desenvolveu na Itália nos meados do século XIV, que se estendeu até o século XVII depois de Cristo, atingindo praticamente toda a Europa. Foi uma época de transição da Idade Média à Idade Moderna. E com o Renascimento inaugura-se, portanto, um novo período na época da história da filosofia e do mundo, ou da humanidade, que é a Idade Moderna. O Renascimento, então, foi o renascer da cultura clássica, aquela cultura da época antiga, em que o homem dedicava-se ao estudo da natureza e do próprio homem. Vamos ver quais são as características do Renascimento. Com o Renascimento, houve uma mudança radical da atitude do homem perante o mundo e a vida, ou seja, novo ideal de formação e convivência humana. Houve criação de uma nova arte e uma nova ciência, ou seja, estamos a falar da ciência experimental. Além disso, foi um período de muitas viagens terrestres e de muitos descobrimentos marítimos. Houve também descoberta, tradução, difusão e apaixonado estudo de autores e de textos científicos e literários da antiguidade greco-romana. E estamos a falar então da invenção da imprensa. Houve também crise na cristandade, houve divisão entre católicos e ortodoxos e a autonomia da razão. A filosofia e a ciência tornaram-se autônomas. E para terminar, houve então curiosidade sem limites e estudos naturalistas, desenvolvimento econômico e transformações políticas. A burguesia descentraliza o poder econômico, houve novos artistas e novos cientistas que foram surgindo então com o Renascimento. Como podem reparar, no Renascimento a atenção do homem volta-se para a natureza e não, como antes na Idade Média, a atenção voltada para Deus. E o que é que acontece então no Renascimento, como eu já tinha vos dito? Nova concepção do mundo e do homem.
Houve aí no Renascimento o desenvolvimento da astronomia, da mecânica e da matemática. Tendo em conta que desenvolveu-se a astronomia, a mecânica e a matemática, e então muitas novidades surgiram daí. O mundo deixa de ser visto como fechado, finito e acabado, como defendiam os pensadores da época medieval, mas sim passa a ser visto como infinito e aberto. Além disso, a ordem do universo não é final, mas causal. Tudo não caminha para um fim, como se defendia na época medieval, ou seja, a sucessão de fenômenos da natureza. O universo não é um sistema fixo, mas sim é um progredir contínuo, sem limites. O ser humano não é o centro do universo, mas sim um ser natural entre os restantes seres, e ele é um ser dotado de capacidade para conhecer e atuar sobre a natureza. Vejamos agora os precursores de Galileu. Que novidades trouxeram? Quem são eles? Ou melhor, quem foram esses precursores de Galileu? Foram cientistas e filósofos como Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, ou melhor, também Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico e Kepler. Eles são considerados precursores de Galileu. Por quê? Porque eles vão dar grandes contributos para que Galileu viesse a fundar a ciência moderna. E então, quais são as novidades ou que contributos esses grandes precursores trouxeram para o Renascimento? Houve a valorização da experiência e da razão. Também formularam o heliocentrismo e houve então a destruição do geocentrismo e da cosmologia aristotélica. Como sabem, até a Idade Medieval, o que estava em vigor era a teoria geocêntrica do universo. Mas os precursores de Galileu tentaram demonstrar o contrário. Daí houve a formulação do heliocentrismo. Também defenderam que o universo é infinito. Além disso, houve a descoberta das leis que regulam o movimento dos planetas em torno do Sol. Nós todos conhecemos essas leis. Utilização do cálculo matemático para evitar o erro. Houve uma supervalorização da matemática. Além disso, defenderam a infinidade do universo. Também houve concepção dos fundamentos da mecânica, a formulação da lei da inércia e também defendiam que a sabedoria ou a verdade era algo que tinha que ser conquistado e não provinha da revelação ou da Bíblia Sagrada. Temos aí algumas imagens que ilustram as grandes idealizações ou invenções de Leonardo da Vinci, que foi um grande precursor de Galileu. Temos aí o homem vitruviano, temos o projeto do aeroplano, temos na terceira imagem Mona Lisa, uma grande obra de Leonardo da Vinci, como também a Última Ceia. Vamos agora passar então para exercícios para ver se conseguiram aprender alguma coisa da aula de hoje. No exercício de hoje, vocês vão assinalar das afirmações quais é que são verdadeiras ou falsas. Vamos então à primeira linha. O Renascimento é um movimento que teve origem em França. A linha B. A valorização da experiência é um dos caminhos para a investigação dos fenómenos naturais. A linha C. No Renascimento houve uma valorização do divino e do sobrenatural. A linha D. A formulação do heliocentrismo ocorreu no Renascimento. Então, quais dessas afirmações é que são verdadeiras e quais é que são falsas?
Vamos passar agora à correção do exercício. A linha A. O Renascimento é um movimento que teve origem em França. Esta afirmação é falsa. Por quê? Porque nós já vimos que o Renascimento teve origem em Itália e se alastrou por toda a Europa. A linha B. A valorização da experiência é um dos caminhos para a investigação dos fenómenos naturais. Está correta esta afirmação. No Renascimento, houve uma valorização do divino e do sobrenatural. E esta ideia é falsa. Por quê? Porque nós vimos que com o Renascimento houve uma valorização do natural, ou seja, a atenção do homem deixa de estar voltada para o divino, para o sobrenatural, e passou a estar voltada mais para a natureza e para o próprio homem. E a formulação do heliocentrismo ocorreu no Renascimento. Esta afirmação está correta. Por quê? Porque nós vimos que no Renascimento houve a formulação do heliocentrismo. Anteriormente, na época medieval, havia ou estava em vigor o sistema ou a teoria geocêntrica do universo. Defendiam que a Terra era o centro do universo, mas com os estudos da natureza e com investigações dos precursores de Galileu, formulou-se então a teoria heliocêntrica da natureza, a teoria que está até então em vigor. Vamos passar então de seguida para o exercício 2. Aponta 3 contributos dos precursores de Galileu para o Renascimento. Vocês têm uns minutinhos para esse exercício. Espero que você lá em casa tenha conseguido fazer de forma correta este exercício. Vejamos então alguns dos contributos desses precursores de Galileu. Com eles, houve a formulação do heliocentrismo e a destruição do geocentrismo da cosmologia aristotélica. Também eles valorizaram muito a experiência e a razão, além de ser também no Renascimento que aconteceu a formulação da lei da inércia. Terminamos a aula de hoje, mas antes vocês vão ficar com um trabalho que é para fazer lá em casa. Na próxima aula nós vamos trabalhar um outro tema, ou seja, vamos falar de quem? Do Galileu. E a questão é: por que será que Galileu foi considerado o pai da ciência moderna? Este é o vosso trabalho. Finalmente chegamos à síntese da aula de hoje. Com o período renascentista, o homem passa a ser o centro das atenções. Estamos a falar do antropocentrismo, do humanismo e do racionalismo. A natureza passa a ser dominada, interrogada e compreendida por meio de instrumentos que ela própria fornece ao homem. A natureza passa a estar ao serviço do homem. Além disso, hoje também aprendemos que com o Renascimento, o homem tem
toda a liberdade de explorar a natureza, quebrando a relação entre eles que havia quando, no período medieval, em que o homem apenas se limitava à contemplação da natureza. Portanto, o Renascimento fornece bases para o desenvolvimento de uma investigação experimental da natureza. Estamos perante o experimentalismo. Terminamos a nossa aula de filosofia de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Nós nos vemos na próxima aula, portanto, fiquem bem lá em casa e não se esqueçam de fazer o vosso trabalho de casa.